Olá, sejam bem-vindos ao Webcast. É um prazer ter vocês aqui. Esse é o nosso segundo episódio. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e o nosso canal é novo, o nosso podcast é novo, o Instagram é novo, tudo novo. Então eu queria pedir uma forcinha para você já no início do vídeo agora, em dar o seu like, em compartilhar o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, com a família. Vamos ajudar o canal a crescer porque tem muito assunto bom vindo por aí, como maternidade, empreendedorismo, saúde, enfim, muita coisa boa vindo por aí. E no episódio de hoje, eu trouxe uma convidada que vai abordar um tema que eu particularmente gosto bastante, que é maternar e empreender. Ela vai dividir com a gente a sua história de sucesso, o seu trabalho, dicas de empreendedorismo e maternidade. A nossa convidada é formada em comércio exterior. Ela é pós-graduada em logística e supply chain. É empresária, como eu já disse, casada com Marcos, também empresário, e mãe da Liz de 6 meses. Eu apresento a vocês Lívia Ribeiro. Oiê! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é meu te receber aqui. Obrigada pelo convite. É um tema que realmente eu gosto de falar bastante, porque eu planejei muitas coisas na minha vida e saiu totalmente fora do trilho. Totalmente fora do que eu pensava acontecer, mas de uma maneira muito melhor, com certeza, que eu vou contar aqui pra vocês. Então, você começou sua carreira, né, no comércio exterior, é isso? E aí, você se viu em algum momento sendo empresária? Isso passou pela sua cabeça quando começou sua carreira? Nunca Como que passou. Foi isso? Conta pra gente. Desde que eu me formei no colégio, enfim, já fui pra faculdade, fiz um ano de turismo, vi que não era isso que eu queria, comecei a fazer comércio exterior. E desde então, comecei a trabalhar na área. Eu tenho 14 anos de experiência na área. E eu gostei muito, gosto da área ainda, mas chegou um momento que eu não me via mais no formato de trabalhar dentro de uma empresa, num molde que eu não me enxergava mais. Essa hierarquia, enfim, eu não estava mais... Não estava feliz. Não estava feliz, estava me sentindo um peixe fora d'água, na verdade. Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Até que a gente tentou engravidar nesse meio tempo. Não deu certo, que aí a gente vai aprofundar também no assunto. Quanto tempo de casada você já tinha quando decidiu que queria ter filho? Olha, eu tinha 30 anos quando a gente decidiu que queria ter filho. Eu tinha uns 5 anos, 4 anos de casada. Quer já entrar nesse assunto? Já posso aprofundar? Pode, claro. Então, aí quando a gente decidiu falou, o nosso momento de ter filho... Fizemos alguns exames e descobrimos que naturalmente não poderia acontecer. Foi onde o médico diagnosticou que teríamos que fazer o tratamento de fertilização in vitro, que é diferente da inseminação. Uhum. Então, é um processo muito longo, é um processo muito caro, inclusive. E foi um perrengue, assim, muito grande, porque eu tinha que administrar o meu trabalho em Comex até então, na empresa, com esse processo de fertilização, que ele é muito desgastante emocionalmente falando também, né? Sim, eu sei bem como que é. Você sabe muito bem. Sim, eu fiz também, né? Então, quando a gente descobriu que para ter filho, para realizar esse sonho, seria só através da FIV, a gente começou a fazer os exames e fomos atrás de um médico, enfim, e deu início ao tratamento. Tentamos 2 vezes a realização da FIV e não deu certo. Isso num período de 4, 5 anos, porque é bem demorado mesmo. Uhum. Até pela questão financeira, assim, porque demanda muita grana para fazer. Mas aí a FIV, assim, como eu conheço conheço bem o processo, né? Você falou de fazer 2 vezes. Você implantou 2 vezes ou fez o processo de coleta de óvulos 2 vezes e implantou uma? Como é que foi? Tá, então a FIV, muita gente confunde, na verdade, né? A diferença de FIV e a inseminação. Então, vou falar rapidamente que a FIV é aquela que coleta o esperma, coleta o óvulo, fecunda, faz a fertilização in vitro, congela o embrião e depois coloca dentro da gente. Eu fiz todo esse processo por 2 vezes. As 2 vezes geraram 2 embriões apenas. Tem pessoas que geram vários embriões, congela e vai colocando aos poucos. O meu, infelizmente, só geraram 2. Então, quando eu fui implantar os 2 embriões, eu implantei os 2 de uma vez.
pela instrução médica, seria maior a chance de vingar, de dar certo a gravidez. E não deu. Então, a partir daí, a gente ficou sem dinheiro para fazer um terceiro tratamento, porque foram 2 ciclos inteiros, né? E nesse meio tempo, em paralelo, eu fiquei me sentindo esse peixe fora d'água na empresa, com vontade de empreender. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu comecei a pesquisar. Eu ficava olhando o Instagram, sabe? Falei, gente, eu tenho que me inspirar em alguma coisa, porque eu não me via vendendo roupa. Tenho que me encontrar, né? Eu tenho que me encontrar. Eu dirigia olhando as coisas assim, ai, será que eu vou ter uma inspiração? Pensando, ai, vou ter um insight em algum momento, fazendo alguma coisa, e nada vinha. Porque também não é tão simples assim, né? Você tá buscando uma nova carreira, uma nova paixão, então você não pode apostar em qualquer coisa, né? Se você já estava infeliz numa carreira, entrar em outra que também não vai te fazer feliz, não faz sentido, né? Com certeza. Então, eu comecei a buscar o que eu gosto de fazer. E eu comecei a me olhar, assim, pra dentro e ter essa percepção. Falei, gente, o que eu gosto de fazer? E eu sempre gostei muito de festa. E eu gosto de dar presente criativo, de personalizados. Quando eu dou um presente, assim, pro Marcos, por exemplo, meu esposo, eu sempre gosto de fazer uma cartinha, uma caixa elaborada, enfim. Eu sou um pouco romântica nesse sentido. Já fui mais, na verdade. Aí eu queria pegar isso, porque as pessoas não... Às vezes na correria eu não levo jeito. As pessoas vinham me perguntar, minhas amigas, Li, vou fazer 10 anos de casado, o que eu faço pro meu marido? Li, o que eu faço? Enfim, eu dava muitas dicas para as meninas do trabalho mesmo, e sempre ajudei nesse sentido. Aí foi quando, olhando no Instagram, eu vi uma loja de balões personalizados e presentes criativos. E eu me identifiquei muito. Eu amei. Foi assim... Um start pra você. start. Eu falei, gente, eu preciso conhecer isso. Foi quando eu entrei em contato com essa loja. Falei, você me dá um curso? Ela falou, eu nunca dei curso. Mas a gente pode conversar. O que você quer aprender? Aí eu falei pra ela tudo que eu idealizo. Eu falei, olha, eu me identifiquei com isso, aquilo. Eu só não gosto de festas grandes. Eu não quero aprender a fazer cenários grandes, aquelas decorações monstruosas. Eu gosto de coisa mais afetiva, aquela festa afetiva e presente com balões. Foi onde ela me acolheu e falou, vem pra cá que eu vou te ensinar tudo. Então eu passei o dia, fiz um curso com ela, foi maravilhoso. Foi onde começou. Eu tive todas as dicas de fornecedor, como trabalhar, como montar. E são balões importados, então era muito novo. O pessoal não conhecia esse tipo de trabalho, que é aquele bubble transparente com os balõezinhos dentro, escrito seu nome. Enfim, aí a partir daí eu comecei a fazer vários cursos para me especializar. Fiz uma imersão também com instrutores internacionais de 5 dias, o dia inteiro. Então eu aprendi muita técnica. Depois eu fiz outro curso com o melhor instrutor do Brasil, olha que bacana, que é Cenário Balões. Fiz um curso lá também. E a partir daí eu comecei a trabalhar em casa. Comecei a trabalhar de casa. Numa dessas eu já tinha saído da empresa. Isso que eu ia te perguntar. E como que tinha ficado... Aí a questão da empresa veio aquela crise gigantesca antes da pandemia. Sofremos uma crise onde demitiram várias pessoas. Aí eu saí da empresa que eu estava. E foi onde eu já me identifiquei com essa loja e comecei a fazer os cursos. Então, foi muito rápida essa transição. Aprendi tudo que eu tinha que aprender tecnicamente falando, comprei os materiais e comecei a trabalhar de casa. E criei meu Instagram, fiz uma reunião com as amigas e falei, gente, tem uma coisa para falar para vocês. Vou começar a trabalhar com balões. Nossa, e todo mundo achou assim, você é louca, você tem... anos de carreira em comércio exterior. Saiu da empresa. Você já trabalhou... Estava estruturada para empreender. Sim, você tem uma carreira. Você trabalhou já em várias empresas. Eu trabalhei em multinacionais, enfim. Mas o importante é a sua família. O que a sua família falou disso? Apoiou você? Ou também teve esse... Na época... momento de você é louca? A minha mãe sempre me apoiou muito. Mas no fundo ela achou que eu fui louca. Porque depois ela me falou. Mas ela nunca falaria assim, que loucura isso, não faz isso. Ela jamais faria isso. Mas no fundo, acho que todo mundo ficou um pouco inseguro com a minha decisão. Mas deu muito certo. Porque assim que eu criei o Instagram,
e fui fazendo a primeira encomenda e eu conheço bastante gente. Então, foi falando pro outro, a gente começa fazendo pros conhecidos, aí eles vão indicando, o boca a boca foi crescendo bastante. Ai, que bom. Aí eu fiquei em casa um período de 1 ano, mais ou menos, e a partir daí já não cabia mais. Começou a ficar desconfortável trabalhar em casa. Eu estava ocupando o último quarto, quando eu vi meu estoque já estava no quarto do meio, que eu tinha 2 quartos vazios, e balão pelo corredor, pela casa inteira. A empresa em casa. Tipo, a empresa em casa, a pessoa não descansa, né? Eu falei, gente, não vai dar certo, eu preciso sair daqui. Espaço, eu preciso ter meu espaço. Aí foi onde eu abri minha loja, minha primeira loja, que hoje eu tô numa segunda loja que eu mudei de endereço, mas eu tenho só uma loja. Enfim, aí eu abri a minha loja e foi a coisa mais realizadora, assim, foi maravilhoso pra mim. Você já tá há quanto tempo hoje com a loja? 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos agora no meio do ano que eu tenho a loja física e que eu me realizei fazendo o que eu gosto. Porque eu também era muito realizada trabalhando em comércio exterior, mas é algo assim que eu tinha que mudar na minha vida. E como eu já estava também em paralelo, levando essa questão do maternar, do ser mãe, foi algo que eu busquei junto com o empreender. Porque eu pensei assim, e se eu engravidar e tá nessa loucura que eu estou hoje no trabalho? Porque eu viajava muito também a trabalho. Então, era uma condição que eu não me via sendo mãe, né, nesse ritmo de vida bastante. Que eu levava. Então, foi algo assim que eu planejei, eu vou empreender, aí eu engravido e vai dar tudo certo, e foi tudo ao contrário, na verdade, porque... A gente acha que vai ser mais fácil, mas vem os desafios. Exatamente, aí, né, a gente trilha um caminho que nem sempre é da maneira que a gente acha que vai ser. E assim, aí você trabalhando em casa, abriu sua loja, em que momento que você falou assim, agora eu vou retomar a FIV, ou você desencanou, não procurou mais? Teve esse momento de voltar ao tratamento ou não? Como é que foi? Quando eu comecei a trabalhar com balões em casa, a gente viveu um período da crise e logo em seguida veio a pandemia. E a pandemia, gente, de certa forma foi muito bom pra mim, porque eu consegui entregar com todos os cuidados, eu entregava os balões para as pessoas. Então eu conseguia ainda trabalhar, porque muitos comércios fecharam, as pessoas não conseguiam comprar presente para as pessoas. Então foi uma alternativa que eles conseguiram de presentear. Eu faço cesta de chocolate, cesta com cerveja, com urso para maternidade. Então o pessoal lia, eu preciso de uma cesta assim. Eu fazia e entregava. Conseguia. Mesmo em casa, por estar em casa. E né? eles... E aí as pessoas não conseguiam. O shopping fecharam, as lojas fecharam. Então cresceu muito essa demanda dos balões. Então eu mergulhei nesse mundo dos balões. Em paralelo, minha mãe adoeceu também. Eu fiquei cuidando muito dela. E nesse período eu desencanei da FIV. Eu desencanei de engravidar. Foi uma coisa que, na verdade, eu não tive tempo para pensar. Porque aí eu me dediquei muito à minha mãe e ao trabalho, que estava em expansão. Aí, enfim, minha mãe foi ficando muito doente. Infelizmente, eu perdi minha mãe. E acho que foi nesse momento que eu acho que às vezes a gente tem que acontecer alguma coisa para revirar. Eu acho que só Deus explica, na verdade. E o fato de eu perder ela, eu acabei também suprindo esse espaço que faltou na minha vida, trabalhando com balões. Então, o balão foi me trazendo essa alegria que faltou na falta dela, nesse buraco que ficou minha vida sem minha mãe. Então, aí eu mergulhei de novo na minha loja, trabalhando muito. A pandemia continuou por muito tempo, se estendeu. E eu levando amor, fazendo balões, venci o Covid. Enfim, foi maravilhoso, assim, esse período, porque eu consegui levar amor num período que todo mundo ficou emocionalmente muito afetado. Que você também, né? E eu também estava. Então, como eu estava muito afetada pela perda da minha mãe, eu não conseguia mais pensar em engravidar, mas o meu sonho continuava de ser mãe. Eu só não estava pronta naquele momento. E foi quando, no final do ano passado, não, retrasado, eu estava muito triste.
fazia 1 ano da perda da minha mãe, mas não supera nunca, porque a gente era muito mãe, ligada. Né? A gente nunca... É difícil superar. E eu sou uma pessoa muito alto astral. Eu convivo com muitas pessoas, eu gosto de estar sempre com amigos. E eu não tava assim. Aí eu falei, gente, eu não estou sendo eu mesma. Então isso começou a me preocupar. Eu falei, será que eu tô entrando em depressão, né? Algo do tipo, não posso. Essa não é a Lívia que eu conheço. Aí o que eu fiz? Fiz inscrição no CrossFit. Falei, porque eu vou malhar pra ver se eu fico alegre, se volta essa alegria de viver. E marquei médico, porque eu tava estranha, assim, eu tava com gases e tava sentindo azia. Só que eu achei que era gastrite nervosa. Porque, assim, como foi em dezembro que eu percebi mais esses sintomas, é muito movimentado na loja, né? Foi uma correria muito grande pra mim, além da tristeza que eu estava sentindo. Então, eu falei, gente, é gastrite nervosa. Aí veio à tona a questão do engravidar. Porque aí veio na minha cabeça que eu já ia fazer 37 anos. E para fazer o tratamento de fertilização, é um reloginho, né? Tem um período até para você poder fazer, para garantir um maior percentual de sucesso. Não que não dá certo, cada um é cada um. Mas o médico instrui que quanto antes melhor para a mulher, enfim. Aí eu comecei a ficar preocupada com essa questão. E aí eu falei, não, eu vou marcar um endócrino e vou fazer endoscopia, tudo que eu tenho que fazer. Aí marquei. Aí virou o ano, comecei a fazer crossfit, fiz endoscopia, fiz todos os exames possíveis. Aí que eu fui me tocar que a minha menstruação estava atrasada. E eu falei pra médica, falei, doutora, só pra constar, eu estou sentindo todos esses sintomas e a minha menstruação tá atrasada. Mas assim, eu não posso engravidar naturalmente. Então fiz uma FIV, né? Eu já fiz 2 vezes. 2 vezes e não deu certo. A FIV não deu certo. Então, não é gravidez. Mas eu só tô te falando porque você é médica, às vezes é bom saber. Aí ela esperou um pouquinho e falou assim, posso te indicar fazer um exame, um transvaginal? Eu falei, pode. Falei, então tá. Aí, gente, eu não quis fazer. Eu fiz primeiro a endoscopia, a colonoscopia, fiz todos os exames e eu não fiz esse porque eu tava muito desacreditada que pudesse ser realmente. Aí eu fiz os exames, passei mal, claro, né? Aí depois que o mês de janeiro estava quase acabando, que eu fui me tocar, que eu já estava no segundo mês sem menstruação, segundo mês de atraso. E eu fui na casa de uma amiga tomar um vinho com meu suco de uva, porque eu não conseguia tomar álcool. Eu não conseguia tomar café. Eu sou uma pessoa que ama tomar café. Eu não conseguia tomar um gole de café. E nem assim eu percebi. Gente. Aí ela falou assim, sua menstruação... Sintomas gritando ali e você ó, assim, tipo, não pode ser, né, desacreditada. Exatamente, pra ver como é a nossa mente. A nossa mente é... Eu entrei numa atmosfera, assim, você não pode engravidar naturalmente. E junto com todo esse pico hormonal de tristeza e de cobrança, que eu pensei tudo, gente, menos gravidez. Aí foi quando ela falou, você vai fazer o teste de gravidez agora. Eu falei, não, calma aí. Faço amanhã cedo, era à noite, Sem né? calma, você sou eu. Acho que eu já tava correndo, assim, na farmácia pra fazer o teste de... Não, era tarde, eu falei, não, amanhã cedo eu acordo, eu tenho uma entrega pra fazer. Ai, que calma. De uma cesta de chocolate linda, eu vou lá entregar, passo na farmácia, compro o teste e faço. E foi assim. Amanheceu, fui lá, fiz a entrega da minha cesta, fui plena. Mas eu fui, de coração, eu fui comprar o teste, sabendo, eu acho que a gente cria uma barreira, né? Sabendo que ia dar negativo, eu tava crente que ia dar negativo. Aí eu falei, quer saber? Pra não ter dúvidas, porque eu nunca tinha feito um teste de... Mentira, eu só fiz na FIV, né? Que a gente faz pra ver como que dá. Mas até então eu nunca tinha feito. Porque eu não tinha tentado engravidar e nunca tinha atrasado pra mim. Aí eu falei, vou pegar o digital. Aí eu comprei o Clear Blue lá, que escreve mesmo. Grávida. Porque vai que tá o risquinho e eu não ia entender, né? Gente... Só pra ter certeza, né? Pra ter certeza, peguei esse. Aí fui pra loja, eu estava sozinha na loja esse dia. E fiz o teste. A hora que eu olho, tava assim, ó, 3+. Aquilo foi me dando um suador.
Fui ficando, assim, gelada, dando calafrio, sabe? Fiquei muito nervosa, aí eu olhava assim, aí eu olhava, aí eu fui ler lá, falei, gente, isso é muito grávida. Tipo, 3+, aí eu fui ler, que é quando é 3+, que é um tempo mais estendido. Mas eu falei, mas por que tanto tempo, assim? Aí eu comecei a achar que se eu tivesse grávida, eu estaria grávida só de 2 semanas. E não de tanto tempo, por mais, enfim, que estava atrasada a menstruação. Falei, gente, não pode ser. Eu tô grávida de gêmeos. Porque tem tanto caso que faz o tratamento e depois engravida naturalmente e vem gêmeos. Falei, eu tô grávida de gêmeos. Aí eu já fui no laboratório marcar o exame de sangue. O beta-HCG. Falei, moça, sai hoje o resultado, se eu for aí hoje? Aí ela, sai hoje. Eu, ai, graças a Deus. Aí eu fiquei ansiosa, né? Aí eu já fiquei... aquela loucura. Aí já ficou assim, pensando, nossa, e como é que eu vou contar pro Marcos? Como é que vai ser que eu vou contar pra família? Nossa. Passa 1001 coisas, assim, né? 1001 coisas. Aí a minha vida virou de ponta cabeça. Eu fiquei tremendo muito e nervosa e ansiosa, mas ao mesmo tempo querendo fazer surpresa pra todo mundo. Aí foi quando eu contei só pra 2 amigas, que a gente tem o nosso grupinho lá no WhatsApp. Antes de contar pro Marcos? Antes de contar pra ele. O Marcos, ele tava viajando a trabalho, ele tava em Minas e eu tava sozinha em casa. Por isso que eu fui até tomar vinho lá com a amiga. E eu achei até legal isso, porque... Só que ele ia chegar nesse dia que eu descobri a gravidez. Não, eu descobri a gravidez na quinta, ele ia chegar na sexta. Aí eu fiz o teste saiu, ia sair 18 horas o resultado. Aí essas 2 amigas lá, atualizando a página toda hora. Eu, gente, vai atualizando a página aí que eu tô com um monte de encomenda na loja, eu tendo que agilizar aqui, porque eu não vou poder ver toda hora. E a gente nessa força-tarefa pra ver o resultado. A hora que saiu, eu tava lá, gravidíssima. Acho que se tivesse essa palavra no exame, gravidíssima. Tava altíssimo. Foi aí que eu falei, a referência tava altíssima, aí que eu falei, eu tô grávida de gêmeos, gente. Não é possível. Só pode. Só posso estar de gêmeos. Aí o Marcos chegou de viagem no dia seguinte. Aí eu preparei uma caixinha muito fofa dos correios. Eu comprei nos correios. Porque ele sempre compra coisa pelos correios de bike, que ele anda de bike. Aí eu coloquei o exame impresso, o clear, o digital porque vai que ele não entende, né? Eu peguei o impresso, grifei meu nome, só pra reforçar bem ali a resposta, né? Porque assim, pra ele também ia ser uma confusão, né? Enfim, saber que que nós estávamos grávidos sem poder. Aí coloquei um bodyzinho, unissex, um ursinho bem pequenininho, fio de LED piscando e uma mensagem bem linda assim na tampa da caixa. Não vou lembrar com todas as palavras, mas dizendo que para Deus nada é impossível, né? E que agora nós fomos escolhidos. Aí eu coloquei um endereço muito nada a ver de fornecedor que ele compra e coloquei em cima da mesa. Quando ele chegou de viagem, ele foi tomar banho. Aí ele desceu, tava lá. Eu falei, chegou uma encomenda pra você. Uma encomenda? Eu não comprei nada. Não comprei nada. Como assim? Falei, chegou, deveria estar atrasado. E você nem lembra mais que comprou, né? Aí ele foi abrir a caixinha. Nossa, aí a hora que ele viu assim, ele... Que é isso? É de cliente? Eu falei, não é de cliente. Lê aí o nome do exame. Aí tava lá. Eu grifei também meu nome, né? Lívia, né? Aí ele... É nosso, somos nós. Falei, sim, estamos grávidos. Nossa, meu Deus, aí desabou. Desabou, né? Nós 2. Todo mundo que eu contava, eu só chorava. Até hoje, né? Dá Acho vontade de que chorar. Eu choro junto aqui. Foi muito emocionante, porque foi uma coisa assim, sem esperar. Quem diria, assim, eu ter que fazer 2 tratamentos de fertilização. Depois eu falar, não vou mais fazer. Não retomar mais, desacreditar. Eu tava totalmente assim... Esperar se capitalizar de novo, porque, Sim. como você falou, é um tratamento caro, né? E aí, de repente, vinha esse milagre na vida de vocês. Foi um milagre mesmo, foi um presente muito grande que Deus mandou. E eu acho que tudo tem um propósito, né? A gente sempre tenta entender. A gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar e agradecer. Mas eu questionei, querendo ou não, a perda da minha mãe. Eu sou muito manteiga. Não, calma, fica tranquila. Eu entendo bem.
A mãe é uma peça fundamental na nossa vida e não ter ela nesse momento, assim, pra estar ali pra você dar notícia, eu acho que era o que você, de repente, mais queria, né? Mas te entendo, fica tranquila. Também sou emotiva, acho que eu sou igual a você. A gente tem muitas coisas em comum. E eu acho que... Fica tranquila. Que Deus tira uma coisa e dá outra, né? Dá outra muito grandiosa também. Não se compara, óbvio, uma coisa com a outra, tá? Mas assim, eu tive uma perda grande, mas eu tive um presente muito grande também. Que é a Liz. A Liz chegou dia 14 de agosto, puxa-saco do pai dela, escolheu o dia dos pais pra nascer. Olha só. E foi uma coisa muito linda, assim, na nossa vida. E ela foi muito desejada. Muito, muito, muito. E muito amada por todo mundo, assim, porque todo mundo ficou louco com a chegada dela. Ansioso. Que aí eu contei pra família, contei pros amigos. Que assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já estava de 14 semanas. Não eram gêmeos, eram 14 semanas mesmo. Era porque já estava de mais tempo. De mais tempo, então... E como que foi a reação, assim, da sua família? Porque diante do seu tratamento, né, que não teve um sucesso, e aí vinha essa surpresa, como que sua família reagiu, assim, quando você contou, assim? Todo mundo ficou surpreso? Ai, um milagre na sua vida? Nossa! E as pessoas mais próximas de você, assim? Aí eu fiz surpresa pra todo mundo. Aí eu contei para as amigas, já sabiam, mas eu tinha que fazer surpresa pra família. Aí eu contei pro Marcos, depois pro meu pai, para minhas irmãs, meus cunhados, convidei para vir em casa. E fiz o mesmo jeitinho que eu fiz pro Marcos, eu fiz entregando pro meu sobrinho. Falei, o tio comprou para você uma camiseta para pedalar. Aí a hora que abriu, era a notícia de que estávamos grávidos. Nossa, aí foi aquela loucura. Aí logo em seguida já era aniversário do meu cunhado. Aí eu falei, vamos fazer uma festa para ele. Aí na festa, durante a festa, tudo é festa pra pessoa. Aí durante a festa, eu combinei com ele. Falei, olha, eu vou fazer um presente pra você dentro de um balão. Só que aí a hora que você estourar o presente, vai ser avisando que a gente tá grávido, tá bom? Ele tá bom. Então cantamos parabéns pro meu cunhado. Aí eu fiz um balão preto. E dentro do balão eu coloquei o urso, o teste de gravidez. E o bodyzinho. E uma cartinha, e o teste, né, com positivo. Aí cantou parabéns, estava todo mundo ali reunido, entreguei o presente pra ele. Aí ele estourou o balão, a hora que estourou, tava aquele teste de gravidez e todo mundo ficou assim. Tipo, é de quem, né? De quem? Porque quando as pessoas sabem que a gente passa por tratamento, acho que todo mundo fica meio que pisando em ovos com esse assunto. Aí a gente já começou a chorar, na verdade, ele nem precisou falar. Aí eu e Marquinhos já começamos a chorar, já virou aquela coisa, a família ficou assim, enlouquecida, muito feliz. Emocionado também. Todo mundo chorando. A família inteira chorando, assim, gente. Me desculpa. E aí depois eu comecei a contar para as pessoas mais próximas, né? Porque eu já tava de 3 meses. Aí o primeiro ultrassom que eu fiz já dava até para saber o sexo, inclusive. Eu pedi pro médico nem falar. Já fez a translucência nucal, já tava tudo bem. E foi tudo muito corrido. Então, aí já marquei o chá revelação, porque como eu já tava de 3 meses, eu ia aguentar esperar o chá revelação. E fiz o chá revelação, reuni todo mundo, aí já começaram as festas Ai, que delícia. Da Liz. E foi uma surpresa muito grande também, saber que era uma menina. Nossa, imagino. E assim, a surpresa dela vir no Dia dos Pais, como foi isso? Assim, o seu marido deve ter ficado super honrado, né? Já Sim. Feliz por ter uma filha, ainda nascer num dia especial pra vocês, pra ele principalmente, assim, né? É uma data marcante, né? Uma data muito marcante. A previsão de nascimento dela já era mesmo 14 de agosto. Ela nasceu assim, de parto normal? Como que foi? Eu tentei o parto normal, mas eu não dilatei, então teve que ser cesárea. E ele esperou até o último dia. Era a data limite, 14 de agosto. Então... E foi super tranquilo. Chegou o final de julho, eu achei que ela já fosse nascer, porque minha barriga tava muito grande. Eu falei, não vai passar de julho. Todo mundo achou que não ia passar de julho. E todo mundo ansioso, essa menina vai nascer. Gente, assim, parecia uma torcida de futebol gigantesca. Essa menina vai nascer, é amanhã. Virava a lua, todo mundo
E aí, como que tá? Eu te recebi a mensagem de madrugada. Como que tá? Virou a lua, não sei o quê. Falei, não, gente, a Liz tá aqui no forninho ainda. Ela tá gostando desse forno. A sua gestação foi tranquila? O parto foi A gestação tranquilo? foi muito tranquila. Eu não senti absolutamente nada. Tanto é que eu achava que era gastrite, né? Só senti aquele comecinho de enjoo do Que é começo, natural, mas foi né? muito leve. Eu não deixei de comer nada, só o café que eu deixei de tomar. E eu contratei uma doula para me acompanhar, porque eu vi a importância do parto normal, embora eu tivesse muito medo disso. Então, para eu ficar mais segura, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Saiu o tampão, minha bolsa não estourou, mas eu entrei em trabalho de parto. Eu tive muita contração, fiquei andando todo momento, ela me instruindo na bola de pilates. Fiquei até o último momento em casa. Quando amanheceu o dia e ela viu que estava no momento, que não dava mais pra gente continuar em casa. Aí eu fui pra maternidade, mas eu tava só com 5 dedos de dilatação. E dificilmente poderia evoluir, mas houve a explicação que talvez não, e eu não aguentava mais de dor, na real. E eu também, com todo esse histórico, tudo isso que eu vivi, eu fiquei com muito medo de colocar a Liz em risco. Então, eu estipulei pra mim, eu vou até um certo limite, né, no parto normal. Se eu tiver dilatação, nascer em tantas horas, mundo perfeito. Caso contrário, não tem problema nenhum ir pra cesárea. Ela escolheu o dia que ela quis. Ela escolheu nascer no dia 14. Então, eu já fiquei feliz por isso. E aí, quando ela nasceu, como que ficou a loja, né? Como que ficou o trabalho, assim? Já tinha alguém trabalhando com você? Você ficou quanto tempo com ela? Teve uma rede de apoio? Como que foi esse momento do nascimento dela? Pós o nascimento? Aí eu me preparei, né, pra minha ausência. Eu treinei mais uma pessoa. Eu tenho lá a Larissa, que é meu braço direito na loja. Ela faz tudo mesmo que eu faço, ela faz. E eu tinha mais 2 freelancers treinadas. Uma para ir mais do pico, que é quinta, sexta, sábado. E em dias esporádicos que precisássemos, a gente chamava ela. Fiz um estoque para pelo menos 3 meses. Deixei a loja bem abastecida nesse período para eu poder me dedicar realmente à maternidade. E assim foi. A Larissa conduziu a loja muito bem e eu sempre no WhatsApp. Eu não estava lá presencialmente, mas eu sempre estava no WhatsApp, qualquer dúvida que ela tinha, uma negociação diferente. A gente não se desliga, na verdade. Quando a gente empreende, não tem o que fazer. Tem coisas que tem que ser o empreendedor, o dono ali do negócio, né? Mas eu fui muito bem representada e a loja seguiu muito bem pela Larissa. E, assim, como que foi pra você esses primeiros meses com a Liz, assim? Apesar de que ela ainda é muito novinha, né? 6 meses ainda. E como que foi pra você a maternidade em si? Cuidar de uma bebezinha? Já tinha tido alguma experiência com sobrinho ou não? Ou foi aprendendo tudo com ela, assim? Como que foi? Eu tenho 2 sobrinhos, mas já estão grandes. 14 anos e 18. 2 mocinhos. Então, 2 moços. Então, a experiência que eu tive com eles, assim, já esqueci tudo, né? Eu morria de medo de não conseguir. Mas, gente, aquela frase clichê que nasce uma criança, nasce uma mãe, é muito real. E eu acho que deu tudo certo. A Liz é uma criança, uma bebê muito boazinha. E eu consegui levar muito bem com a ajuda também da minha irmã. Minha sogra veio me ajudar, eu tive rede de apoio. Inclusive, hoje, quem cuida da Liz para eu trabalhar, para eu poder estar aqui, é minha irmã. Com todo amor, ela fica muito bem. E assim eu vou levar até o momento dela ir pra escolinha. Entendi. E, assim, qual que foi o maior desafio da maternidade que você já teve até o momento, assim, com a Liz? Eu acho que o maior desafio... Ai, gente, acho que é tudo. É o administrar a maternidade com o trabalho. É difícil, porque, assim, a maternidade é tudo novo. A sua vida muda completamente. Então, você se doa 100% para aquilo, acaba que você não tem cabeça, você não tem estrutura estrutura, assim, energia, né? Você gasta tanta energia na maternidade para pensar no seu negócio.
como você pensava antes. Então começa essa cobrança, ai, parece que eu não tô sendo uma boa empresária, também não tô sendo uma boa mãe, porque você Acho que essa cobrança existe muito, assim, nas mães, né? Depois que nasce o filho, a gente se cobra muito. E por mais que as pessoas falem assim, ai, não se cobre tanto, é quase impossível a gente não se cobrar, Não né? tem como, porque assim, a sensação é que você não está se dedicando nem 100% no trabalho, nem 100% na maternidade. Eu até falei isso semana passada com uma amiga. Ela falou, é super normal, que ela também já passou por isso. É super normal, não faça mudanças bruscas, não desista, continua, porque é assim mesmo, até tudo estabilizar. E realmente já tá estabilizando, já tá ficando tudo melhor. Agora que a Liz já tá com 6 meses, tá muito mais fácil. Mas assim, é bem pesado, não é fácil. Inclusive eu fiz um post um tempo atrás falando disso, que o pessoal romantiza muito. Eu vou empreender para poder maternar. Não é fácil assim. O pessoal tem a visão, vende muito, né? Essa visão de que quem empreende vai ter mais tempo para o filho. Não é bem assim. Não é bem assim. E assim, eu converso com muitas pessoas que empreendem fora da área de balões, fazem outros tipos de negócio e também não é assim. Então a gente se identifica muito quando a gente conversa. Porque quando você é o dono do seu negócio, você tem que fazer tudo. Você terceiriza muitas coisas, mas a cabeça é você. E então você acaba não conseguindo administrar tão 100% o trabalho e tão 100% a maternidade. Então, nesse momento, você tá mais pra maternidade. Mas, como eu tenho meu braço direito lá, as coisas estão andando super bem. Agora eu estou voltando, né, aos poucos. O bom é isso, que você já tem quem confiar a tua empresa e você pode dedicar um pouquinho, assim, a mais, né, com a sua filha. Mas, é claro, pezinho lá, um K, né? É isso mesmo. E agora que a Alice já pode ficar com a minha irmã, tá tudo muito mais fácil, gente. Então, as coisas vão se encaixando. É só ter paciência que a gente consegue equilibrar. Na verdade, é o equilíbrio que a gente sempre busca e chega uma hora que a gente consegue. Você gostaria de deixar, Lívia, assim, um recado para as mães empreendedoras ou para as mães que estão querendo empreender? Você quer deixar alguma dica, alguma experiência, assim, para que elas possam de cara investir no que de repente elas sonham? Sim, eu acho que, como eu disse que não é fácil, mas da mesma forma que não é fácil, é muito realizador, gente. É muito gratificante você ver a sua ideia sendo idealizada, ter formado ali a sua ideia e ela tá acontecendo. Então, não desista. Comece em casa, começa fazendo um pequeno, vai aumentando, faz pouco, depois vai ser muito. É bem passo de formiguinha mesmo. É só você acreditar, fazer bem feito e fazer sempre, fazer com consistência. Tem muita gente que começa, ai, não vai dar certo, já quer que dê certo rápido. Também não é assim. Então, seja persistente, tenha consistência que tudo dá certo, porque é muito gratificante. E o maternar também é muito bom com o empreender. Porque, por mais que seja muito difícil, você tenha que ter essa doação, é só você preparar alguém que possa tá com você, junto no seu sonho, que tudo dá certo. Você vai administrando os caminhos e as coisas vão acontecendo, com certeza. Lívia, obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Muito bonita, assim, você abandonar uma carreira que não estava te trazendo felicidade e foi buscar algo que te realizasse. Teve os seus contratempos no meio do caminho, né? A sua tristeza em perder sua mãe, a dificuldade em engravidar, as duas frustrações no tratamento de FIV, mas também teve suas realizações, né? Sim. O milagre de Deus na sua vida, que foi a Liz. Sim. A sua empresa bem constituída, bem sucedida, e você tá feliz hoje. E obrigada por compartilhar. Você, mais do que ninguém, mostrou aqui pra gente que sim, é possível conciliar a maternidade com a empresa, com empreender, né? E obrigada por compartilhar com a gente a tua história. Tô muito feliz de te receber aqui. E é isso.
isso. Gente, se vocês gostaram do nosso episódio, curta, comente, compartilhe. Essa foi a Lívia Ribeiro. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer te receber aqui. E é isso, gente. Até o próximo episódio.